Graças a Deus, Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor. Em mais uma tarde, buscando do teu Evangelho, da nossa doutrina, à luz da nossa doutrina, para que possamos, Senhor, aprender, colocar em prática os nossos conhecimentos e, assim, evoluir pouco a pouco, até a chegada tão esperada felicidade até chegarmos à perfeição. Então, ser conosco, Mestre, faz com que tenhamos capacidade para compreender, para tomar conhecimento realmente com profundidade sobre os assuntos a serem tratados neste livro tão importante para todos nós que aqui estamos. E um dia também estaremos voltando à Terra, não é? E temos que estar preparados na nossa volta de ida, de voltar à nossa pátria real e preparados, enfim, para retornarmos para mais uma atividade na Terra, mais aprendizados, mais evolução, enfim. Que nós possamos, Senhor, fazer de cada reunião de estudo realmente um aprendizado a ser colocado em prática em nossa existência. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos então compartilhar a tela, Valéria. Você vai fazer, né? Se eu achar ela, eu faço. Vai achar. Pronto. Pronto. Então, nós vamos só relembrar o capítulo 3, né? Que foi a Adriana quem dinamizou, e falando sobre a chegada de André, né? Levado por... Como era o nome daquele? Anacleto, não. Como é o nome dele? Aniceto. Aniceto. Não, antes. Tobias. Tobias. Né? Indo com Tobias lá para o centro de mensageiros, né? E ele, quando ele ficou encantado de ver aquele formato majestoso das universidades, aqueles pátios amplos, jardins primorosos. E aquele centro, né? Ele aí ficou sabendo que tinha por finalidade preparação anual de centenas de médios. Espera, deixa eu chegar esse pouquinho para cá. Centenas de médios e doutrinadores para reencarnar com as cartas vivas de Jesus para a humanidade, os quais, reunidos em grupos de 50 aprendizes, cada grupo ficaria sob o comando de um instrutor, tal como o grupo de Aniceto. Então, nós vamos entrar propriamente então, no nosso quarto capítulo. É quando o André mostra, né, comenta, impossível traduzir o contentamento dele com a nova companhia, porque lá no final do outro capítulo foi que mas esses nomes agora vocês vão ter que me ajudar, com que o chamou e apresentou ao André Aniceto, que eles seriam companheiros, então, lá no grupo dos mensageiros, né? Então, impossível traduzir contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho, bondade, sensatez e compreensão. Aqui, o André faz assim um retrato psicológico, um perfil psicológico do Vicente, né? E a gente imagina ele a si mesmo, né? Calmo e delicado, né? Atencioso. Vicente disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem ele se aproximava pessoalmente. Então, ele estava
feliz, né? Porque ele encontrou aquele companheiro que tinha afinidade com ele, tinha chegado há pouco da crosta terrestre, era médico, enfim, estava tudo, acomodou ele com toda a gentileza, ele estava se sentindo no lar realmente. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos sobre as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. O que a gente. Vamos ver primeiro, olha, as dificuldades oriundas da ilusão terrena. Vamos ver primeiro, então, a definição de ilusão. Ilusão é a percepção distorcida da realidade, criando uma falsa imagem ou ideia sobre algo ou alguém. É um engano que pode levar à decepção e frustração, quando confrontado com a verdade. Ilusão é troca da aparência real por uma ideia falsa. É também um devaneio, um sonho, um produto da imaginação. Mas nós vamos, então, depois que nós já conceituamos ilusão, vamos voltar, então, àqueles assuntos sobre os quais eles trocavam ideias. Primeiro, fora as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. O que vocês acham que seriam essas dificuldades que a ilusão terrestre poderia trazer quando um espírito retornasse à pátria terrena, né? À vida terrena? Por que seria que essa ilusão poderia, então, ser uma dificuldade, um problema, um desafio, né? Vejam bem, quando o espírito reencarna, o que ele traz com ele na bagagem? A proposta que ele está com ele para aquela reencarnação. Ele traz provas e expiações, certo? Que ele vai ter que enfrentar, vencer da melhor forma possível, para que ele, então, atenda, né, chegue até o objetivo traçado para o retorno dele. E aí, então, por exemplo, essas experiências vivenciadas pelas provas e expiações já trazem consigo muitas dificuldades, não é? Muitas coisas a se atravessar, a se vencer, não é? Obstáculos a se vencer. E ainda mais que a ilusão é uma das dificuldades que estão mais prementes, mais presentes nesse momento da reencarnação. Por quê? Porque a nossa percepção está diminuída, né? E também a nossa memória. Então, tudo isso aliado, né? Essa diminuição da nossa percepção e da nossa memória faz com que a gente se iluda com mais facilidade. Vocês concordam? Sim. Uhum. Sim. Agravando nesse momento, né, a internet, não é? As redes sociais facilitam muito que essa ilusão se apresente diante de nós, não é? São aqueles remédios para emagrecer, hoje falou aqui, e não comer doce, em querer emagrecer, os remédios que emagrecem assim, num segundo, né? Aqueles tratamentos, né? Para tirar rugas, enfim, aquela medicação que em pouco tempo restitui a saúde, tudo isso está contribuindo para quê? Para a Para que a nossa gente se mude. que vai, consequentemente, trazer depois consequências. Porque Tem nós, a ilusão também do poder, né, do ter. São ilusões perigosas que puxam a pessoa muito para baixo também, né? A pessoa achar que precisa de ter um cargo, de ter um poder sobre outra pessoa para poder ser importante, e ser respeitado por causa disso, né? a aparência física também, tudo isso, né? Entra, né? É, Facilita, né? Que a eu ilusão acho,
torne. Hã? Não, eu Perdão. falei, eu acho que dentro do que relata o capítulo, né, também eu acho que principalmente a questão do relacionamento, né? A ilusão nos relacionamentos humanos, É, verdade. né? Aí Nós vamos ver isso aí bem é. aqui, Aí, como você representado, ilustrado. tem, como você falou de início, né? Sobre a questão das provas, das expiações, isso fica meio escamoteado para aquele que tem que passar, que somos todos nós, né? E a gente vai. Então, a gente acaba, muita vez, se iludindo. Ainda porque nós temos a redução das nossas percepções, que a gente sabe que lá no mundo espiritual são muito maiores, né? Nós temos muito mais sentidos do que os que desenvolvemos na Terra, e também do esquecimento, né? Que a gente chega já com o dever de casa a fazer, que não é fácil, né? Enfrentar provas e expiações, e ainda por cima, com essas dificuldades, essas coisas que se interpõem, né? Também a tarefa que nós viemos realizar. Então, nós lembramos, na reunião passada, se falou em ser do mundo sem estar no mundo. É mais ou menos isso que nós falamos, né? É não levar tanto em consideração, como a Denise falou, o poder, né? A parte financeira também, tudo isso que nos coloca em evidência e que às vezes a gente sente até tentado realmente a assumir aquela situação, o ego, né? Tudo isso nos leva realmente a embrenhar pela ilusão de que aquilo vai nos fazer, vai nos tornar felizes, não é isso? Mas eu vi no capítulo 17 do Evangelho que fala da sede perfeitos. É sede perfeitos, acho que é sede perfeitos. Que fala, então, que um guia, um espírito protetor diz o seguinte, que a gente deve viver o presente com olho no futuro. É mais ou menos isso, é estar no mundo sem viver no mundo, não é? Mais ou menos essa conceituação também. Você viver ali, né? Participar das coisas do mundo que ninguém proíbe, né? Ninguém de fazer, mas levando em conta o real motivo para ele estar ali. Não é isso? Vocês entendem isso? Vocês já concordam com isso? Não se Eu acho que é esquecer. entender a importância, a menor importância do que é material, né? Isso, Pois é. Não se esquecer que é espírito. isso. Eu acho que o grande problema está aí. Esse esquecimento quase que se localiza nessa situação de nós temos um espírito imortal em trânsito pela Terra com uma finalidade. A gente esquece isso, Completamente. né? Completamente, por causa das ilusões, das facilidades, né? Enfim. Das tendências que a gente carrega também, né? Mas aí mas as Porque aí a tendências gente valoriza mais isso. Aí é mais difícil ainda, né? Quando a gente valoriza muito mais as coisas terrenas do que os detrimento, tesouros do céu, com certeza. né? Aí a gente se ilude cada vez mais. O que vocês entendem por a miopia da pequena ciência? Isso foi o que o André e o Vicente comentaram sobre a miopia da pequena ciência. Eles que tinham chegado há pouco na costa terrestre viram aquela ciência espiritual desenvolvida, né? Aquela coisa deslumbrante, assim. O primeiro contato que se tem é realmente olhar tudo, as flores, tudo é diferente, tudo é mais bonito, tudo é mais claro, não é? Então, ele chamou de miopia da pequena ciência. Porque miopia é quando você não enxerga bem de longe. E é o que acontece conosco. A gente só enxerga o que está ali, na nossa frente. Nós não enxergamos além, não é? Então, isso surpreendeu também, eles surpreenderam também com isso, dessa miopia, apesar de saber
que a ciência terrena vai se desenvolver sempre, sempre, ela nunca para, mas jamais vai chegar a ser no mesmo patamar do que a ciência espiritual, porque ela, a gente está ciente das coisas, está vendo, né, acontecer, está ciente das coisas que podem nos acontecer, então fica muito mais fácil de você buscar, compreender mais do que com a nossa pequena e míope ciência terrena. E os problemas, enigmas, eu botei até enigma, que parece que problema é coisa difícil, é coisa assim que vai dar trabalho. Os problemas, enigmas, né, cultos e sedutores da medicina espiritual. Quando eles se defrontaram, ainda mais eles sendo médicos, né, com aquela medicina espiritual, quando o André Luiz despertou naquele ambiente que ele achou que era um hospital, assim, mas era um hospital fenomenal, muito bem estruturado, né? Então ele perguntou onde estava, quem tinha levado ele para ali, e depois veio o enfermeiro para cuidar dele, não é? Ele viu que era o tratamento todo ligado à fluidoterapia, passe magnético, né? Água fluidificada. Ali é que era o tratamento espiritual, quando eles tomaram o primeiro contato, né? Eu lembrei do de André Luiz, quando ele chegou lá em nosso lar. Quando ele saiu lá do umbral e chegou, e foi resgatado, né? Para ele começar, então, aquele tratamento a que ele deu início. Então, eu só queria, porque como eles ficaram um tempo ali, dando importância e observando aquilo que os dois tiveram a mesma impressão, eu achei que a gente devia também procurar saber exatamente, procurar refletir um pouco e chegar a conclusões sobre a que eles chegaram, né? Eles só conseguiam ver os olhos, no sentido Da do carne, orgulho, né? Os No também. sentido humanos, do né? orgulho do homem que acha, do cientista ou do homem que acha que sabe tudo, né? Os Que olhos humanos. nada passa que ele não perceba, né? E não é assim, né? Ele não transcende, ele não consegue ver de longe, né? Por isso a miopia, né? Ele não consegue ver que para uma doença existem vários tipos de tratamento que podem obter. Hoje a gente já está caminhando para isso, embora ainda distante, mas a gente já está caminhando, não nessa época de 44, né? 1944, mas hoje a gente já. Tem uma questão interessante do Einstein É, quando ele, quando ele elabora a teoria quântica, etc., que ele não conseguia provar. Então ele criou, ele chegou e anos depois, cientificamente, foi comprovado o que ele trouxe, né? exato, Então, isso são esses mesmo. que vêm para fazer com que a nossa ciência caminhe, mas Isso, ela ainda tá muito longe, até porque a visão dela é uma visão afunilada, né? Por exemplo, a medicina, ela trata o efeito, né? O que está acontecendo, sem buscar normalmente a causa, né? Isso Uhum. tudo, se for considerado de maneira macro, né? Você vai buscar até em você mesmo, criando condições para que você fique doente também. Então, sim, não é uma coisa simples, é uma coisa que teria que ser vista num ângulo maior. isso, isso Integral. mesmo. Só a homeopatia, né? É, a Para tratar a homeopatia já causa. tem essa A visão. homeopatia já tem a visão, né? O objetivo é a causa. Não, e Mas a assim, medicina, hoje em dia, ela já está avançando, porque já tem a medicina integrativa e Integral. naturalista que já está nesse caminho. Hum? Então, já estamos Já avançando, avançou sim. bastante, E a sim. medicina atual, ela está cada vez mais se, mais né, a caminhando para medicina isso. natural, é. É, isso aí. Então, eu ia falar uma coisa, agora eu me perdi, me esqueci, mas depois a gente se lembra. Vicente, então, evidenciando excessiva delicadeza, até que excessiva
delicadeza parece uma coisa piegas, né? Ele, não, mas não é, porque ele estava conhecendo André Luiz há pouco tempo. E ele já ia indagar da posição dele perante os parentes terrestres. Então, ele foi com muita delicadeza, muito tato, né? E perguntou. E André Luiz, então, respondeu com uma história resumida. Olha, já começa o André Luiz com aqueles sentimentos dele ainda, que ele ainda não conseguiu, apesar lá no primeiro capítulo, seu renovação, quando ele estava iniciando ele processo de reencarnação, e que Narciso até falou que ele parecia um cálice, né? Iluminado, mas vazio ainda, né? Quer dizer, ele ainda estava em processo mesmo de renovação. Mas então ele fala da minha singular, quer dizer, ele citando a situação dele como fosse um sofrimento assim, sabe, difícil, excepcional de acontecer. Aventura ao conhecer as segundas núpcias da minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível no meu relatório verbal, quer dizer, ele colocando ênfase, mostrando, né, o sentimento dele, como ainda doía nele, né? Verbal sensibilizando profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detia-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando sabores que me pareciam insuperáveis. Lá no primeiro capítulo, ele não estava assim mais. Ele já estava compreendendo, já tinha uma certa compreensão. Então, parece que ele então regrediu, que ele estava já a caminho, regrediu. Não. Parece isso para Porque você? de verdade ele não tinha superado ainda. É porque Ele é um estava processo, né? É um ele estava processo, como ela relatando. falou, processo. Você vai ter contato com um determinado problema uma vez, vai parecer que você está de boa Já com aquele superou? problema. Aí passa Sim. um tempinho, vem de novo o mesmo problema. Pode ser com outra pessoa ou com a mesma. Aí você já fica um pouco zangado, já aquilo já mexe com as Você tuas vendo que fibras, gente, né? né? Só. O fato dele estar contando, ele começou a vivenciar aquilo É, novamente, né? é porque Eu sinto que porque aquilo ainda não não saiu estava dele, resolvido. né? Mas eu acho que não, isso voltou a partir do momento que, quando o Aniceto leva ele na casa dele e ele para ver a família, e eu acho que ele encontra, ele achou que ia estar todo mundo chorando, desesperado e tudo, ele encontra a esposa Mas isso ele já casada. tinha superado, Heloísa. Aí Não, depois não, ele isso já foi lá, isso foi lá atrás. É, conversar, precisa, o Anacleto, eu esqueço o nome dele, não mas era Aniceto. Aniceto no Aniceto. primeiro livro, não é era, porque era outro. ele já tinha superado, né? Ele pensou, pelo menos. Ele achava também, não é? Que ele tinha, tanto que ele se emocionou, vendo como ele tinha mudado, tudo ele se emocionou. Mas isso, aí você lembrar nós também, quando nós cometemos o mesmo erro, quando nós nos milindramos com uma coisa, meu Deus, como é que eu posso milindrar ainda com isso? Já tinha superado, Aí me Uhum. lembrou, não sei se vocês já passaram, da metáfora da espiral. É, porque é uma Mostra, espiral mesmo o processo, né? mostra bem que o nosso aprendizado, a nossa evolução, não é você sobe um degrau, outro, não. Você, talvez você tenha que retornar aquilo que a Valéria acabou de fazer. Você retorna justamente para aprofundar ainda mais naquele cuidado e realmente resolver educar seu sentimento naquele sentido, ou tomar a providência necessária. Se você voltou àquele mesmo experiência, você vai, é claro que você tem que aprofundar, você tem que tentar realmente procurar outras vias, né, outras alternativas para trabalhar aquilo que você ainda não superou.
entender, né? Que tem que também, às vezes, largar a mão, né? Porque às vezes a pessoa fica presa naquela situação porque quer que a outra se modifique, quer que a outra enxergue que errou ou alguma coisa parecida. E às vezes o outro não consegue fazer isso. E você fica ali se debatendo com aquilo porque, na verdade, é alguma coisa que você quer que aconteça, né? Não, Você você ainda quer que a não. pessoa se modifique, né? E a pessoa. Mas você não tem controle sobre a pessoa. Você tem. A gente só tem sobre nós, né? E é tão difícil como você está explicando, porque o processo é assim mesmo, é uma espiral. Não é degrau que você sobe e já está naquele Não, tá patamar. livre Você daquilo lá. sobe e desce, Você faz a prova e sobe passa e de ano. desce. Não, é. Está sempre sendo testado até aprender. Quanto mais coisa parecida vier na nossa vida, é porque a gente ainda não aprendeu. Mas é a E justiça se a divina, gente aprendeu, é para a gente fortalecer o aprendizado e ir até que aquilo desapareça. é a segunda chamada, é a terceira É. chamada, até, não é até ali, ó. O caminho não é uma linha reta, é uma espiral. Você continuadamente volta às coisas que pensou ter entendido e vê verdades mais profundas. Quando eu não entendi, então realmente eu tenho ainda muito a, a caminhar, muito a ter, tomar conhecimento para poder realmente me dizer, isso aí eu já venci. Essa dificuldade eu já venci. E às vezes demora até uma encarnação inteira, até mais de uma. A gente não sabe, né? Mas aí vai depender de cada um, né? Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos, quer dizer, ele contando, né, daquele caso dele inédito, singular, não sei, que ele aí sentia novamente, aquela tristeza. Então, quer dizer, é aquele sorrisinho. Parece que ele está vendo o Vicente assim, como que já, aquele sorrisinho assim de compreensão, né? Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e surpreendido, André. Saiba, meu caro, que você foi muitíssimo feliz. Muitíssimo feliz? Eu? Assim, perguntou André. Vicente responde. Sua Zélia o respeitou até o fim, e o segundo matrimônio em circunstâncias, não é, nessas circunstâncias, não é de admirar, quer dizer, ele morreu. Ela ficou viúva, sozinha, apareceu um companheiro, né, que é dar continuidade à vida dela e ajudá-la a criar os filhos, enfim, era um companheiro. Quer dizer, não foi nada de pai, né? Ele não estava ali, ela não traiu a ele, né? No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Quer dizer, e aqui, André, eu acho que ele não está querendo medir quem sofreu mais, quem sofreu menos. Ele quer mostrar ao André que existem outras situações que a dele não é tão singular, não é a única que levou alguém ao sofrimento. Né? Então, que ele tem que pensar melhor em tudo aquilo que ele viveu, se foi um sofrimento grande, se não foi. Ele está apenas dando assim cores mais, realçando cores, né? Para tornar a coisa mais viva, pior, enfim. E dentro do meu justo espanto, Vicente continuou: explico-me. Meditou alguns instantes e, como alinhavava reminiscências, e prosseguiu. Você não pode imaginar, André, como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não oferecia. Deixa eu ver isso para lá. Não oferecia à esposa somente uma situação material, confortadora e sólida, no terreno financeiro, mas também meus tesouros de afeto e devotamento. Quer dizer, ele se ofereceu inteiro a ela, né? Dando a ela a situação material confortável, segura, e também afetivamente dando segurança a ela, né? Ela se sentindo amada, enfim. Ah, meu Deus do céu, o que isso está acontecendo aí? Não, passou.
Isso. Aí, Mas, pois, lá em cima eu não consigo ler. Vocês conseguem? consigo. Sim, Dá para ler. Então, lê. Peraí, agora saiu. É. peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, não é? Aí, Isso. isso. Quem quer ler para Minha... Quer ler, Alberto? Minha felicidade não tinha limite. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo à minha vocação, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Eu até sublinhei ali, para não perguntar a vocês, o que vocês acharam ali importante para a gente poder comentar. Mas o que vocês acham que ele diz como consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório? Quer dizer, ele ali, Dedicou. atendendo à minha vocação, não me foi difícil atrair a confiança de número. Quer dizer, ele aumentou ainda. Ele ainda valorizou ainda mais os centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes, não é? Ele já está completamente, então, voltado também, além de se devotar à esposa, também ao laboratório dele. E parece até que ele está ampliando, né? Devido àquela o reconhecimento que tinham do valor dele, do trabalho dele, ele então ia multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava ali o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. O que vocês acham dessa atitude, desse pensamento, dessa avaliação dele em relação a Rosalinda? Eu acho que ele notava que ela estava, às vezes, enfadada, mas ele não dava importância ao sentimento dela. Ele estava mais interessado de que ele gostava mais quando ela calava o que ela estava sentindo e não falava. E aí, aquilo para ele, aquilo passava, era só uma coisa de momento, mas de repente já estava ali uma coisa nascendo e crescendo ali de negativo no relacionamento. E o que ele fazia, então? O que ele estava? Não estava se iludindo? Sim. Ele achava que era a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Que era Então, mais cômodo, né? Eu acho que existem muitas coisas para que vocês não Muitas vê, vertentes. muitas vertentes. Nada é uma coisinha só, né? Eu também acho. Então, nada é tão simplório, não é, né? Porque às vezes você pode andar uns dias que você não está muito afim, até o teu próprio trabalho, você também, às vezes, você não está muito afim de fazer, está cansado, né? Tem alguma outra coisa que está te interessando mais e tal. Era uma Sim, sim. dica, né? Mas ele não é o único responsável, né? Num casal, os dois devem ter voz, Sim. né? E se ela não estava gostando, ela deveria ter dito a ele, eu acho, E também né? essa questão ela pode ser parte da prova que ela e o irmão dele iam ter. isso quer dizer que É, não está não, podem não, né? Porque É, nada acontece por por acaso. acaso. As pessoas não, a gente não se une, né? Não se conhece, não caminha junto, não vive junto por acaso. Tudo tem um sentido. Então, isso também, esse acreditar nela, né, assim, cegamente, pode vir, não sei se vem, mas assim, a minha opinião, pode vir também
de um passado em que se conheceram e que tem na memória, né? A memória, ela é conservada. Então, quando você encontra uma pessoa na vida atual que você já teve relação, não digo nem qualquer tipo de relação de amizade, de proximidade, você meio que reconhece, parece que você conhece, você Você acredita na reconhece. pessoa, né? Você reconhece aquilo, a não ser que tenha sido uma situação muito ruim, aí você vai notar alguma coisa, vai talvez até sentir um certo receio, dependendo da tua percepção, né? Dependendo da É, percepção espiritual que a gente tem do outro, né? Mas eu acho que se deve a várias coisas. É, Eu acho que isso aqui não é motivo para os acontecimentos. ainda, né? Não, Acho que não. ainda não. Porque num casal, o marido e a mulher têm que falar, né? Se está satisfeito, se não está satisfeito, né? Ela dizia que estava todo sempre satisfeito também, então ela não estava sendo verdadeira com ele também, né? é E às vezes a verdade. pessoa não vê, porque se dedica, normalmente, né? A pessoa que tem um ideal, que tem uma vocação, ela se integra. Um cientista, gente, Ainda mais o em cientista. qualquer área, né? Em qualquer área. Não vamos também dizer que em outras áreas não exista isso, existe também, né? É dedicação integral em várias áreas, né? A pessoa fica focada naquilo, ela vê, ela procura fazer o melhor, mas muitas vezes ela, pelo cansaço que toma aquela pessoa quando retorna ao lar, ela fica sem ver. E como ela acredita fielmente na pessoa, ela se ilude, É, não gente, então, consegue ver a verdade, porque a outra também não ajuda nisso, né? A outra também Porque não uma pessoa mostrou, que. né? Ela não Oi? mostrou. Ela também não É, mostrava porque quando a gente ama contrariedade, né? alguém ela mostrava, ele sentia um certo enfado, ele sentia que ela já não estava mais tão entusiasmada, ele sentia, mas também não perguntava por que você não está mais interessada. Ali foi falta mesmo de, de comunicação no relacionamento. foi, Se eles exatamente. É tivessem, falta de comunicação no relacionamento, por tanto dele exemplo, quanto dela. É. se eles tivessem aqui ainda começado. Escuta, eu estou notando que seu interesse mais já não é tanto como você tinha aqui no laboratório, você está querendo fazer outra coisa. E então ela podia dizer, olha, eu gostava, mas agora eu já não estou mais, né? Porque, pensa É. bem, ele não devia passear com ela, ir a cinema, não é de tirar férias. Pelo jeito ali, ele só vivia para aquilo ali, né? A gente também não sabe, não tem esses detalhes, né? Mas com o É, cunhado, depois a gente vai vendo, vamos ver. Esses detalhes não tem. É, parecia compreender, É entendeu? tudo resumido. tudo, né? E também a gente não vai botar o Vicente e ela também como se fosse julgamento aqui. Nós julgamos É. hoje, né? Não pode. Né? A gente não sabe, só o passado dele já é uma coisa assim, da maior importância que a gente não tem noção, né? A gente pode até imaginar, mas certeza. Ai, meu Deus do céu, É, eu vou deixar isso essa semana. Contar quem que é Leandro, o Valério, ou então o Alberto, quem quer ler? Max, É. Glória, Tereza, Vamos cada lá, porque vamos lá. contávamos 10 anos de ventura conjugal. Quando meu vida irmão, conjugal. Eleutério, Ele podia estar hã? sentindo que a vida conjugal dele estava aventurosa, podia. E ela também não demonstrava que não estava, né? Ela estava ali. Porque 10 anos são 10 anos, né? Hoje é uma É, glória, né? 10 anos é. ele não podia estar ainda se sentindo, né, numa vida aventurosa, não teve nem ela mostrar nada, nada, nada. Ele passava batido, com certeza, né? Nem. Vamos lá, e aí? Quem está lendo? Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão, Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberar, Deliberou. deliberou, faltou um pedacinho aqui, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções.
considerando que se tratava de pessoa da minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto, interessado em agradar. Agora vocês vejam, né? Nos serões caseiros, o marido já vinha de um dia de trabalho lá no laboratório, né? Naquela coisa toda. Chegava, aí o irmão que era solteiro, não tinha problema nenhum, quer dizer, aparentemente, né? Residindo no hotel, estava sempre bem posto, até descansado, né? Arrumado, né? Bem interessado em agradar, porque ele era visita, né? Ele ia lá visitar. Pensa na situação dele também, né? Então, ele ia lá para Será? agradar, né? Será? Não, não, mas Será? era, né? Não, Ah, mas não era, sei né? não. Ele mal chegou, Valéria. Eu, hein? Ué, mas todo dia? O que que é isso? Eu, hein? O Entra hotel minha dele não tem cafezinho, não tem Não, todo dia. porque Isso aí aí é eles já muito na tinham cara. alguma. Esse Vicente é muito inocente, hein? É, é, eram as questões aí que eu quero falar das Ah, várias é que eu questões, estou né? vendo. Ele chega lá todo, né, fresquinho, limpinho, cheiroso, né, para conversar com ele. Isso que eu ia Eu falar, estava a falar cena, né? com ele Mas, cheiroso. hein? Isso que eu ia falar, você falou, que eu também pensei que ele era cheiroso. Eu também, chegando lá arrumadinho, todo, né? Mas ali diz, né? Chegava bem posto, quer dizer, bem tomado, né? Descansado. Descansado, chegava descansado. Então, a gente não sabe, aí sim é que eu acho que entra assim, um sentimento anterior que já praticamente atraiu os dois, né? Sim. Eu Eles acho que aí podem. já, É, né? é o passado voltando, né? Tá voltando, É o né? passado Para ver se eles retornando, aí é. conseguiam, né? Mas Só também que, o desencadear disso não tem a ver, não necessariamente tem a ver com o passado, tem a ver com agora é mais ainda recente já, agora o não. atraso da vida deles, né? Não, O aí atraso espiritual deles, né? porque Porque eles a vieram gente para nasce tentar para tentar se redimir, né? Se harmonizar, se amar, né? E mas aí acontece aí uma surgiu coisa assim. aquelas situações também que vieram para, digamos, prejudicar, né? Que ela falasse alguma coisa com ele, ou que ele, notando, falasse com ela, aí já foi para. Estreitando laços, né? É. Estreitando laços. Olha só, Dia a olha dia, como é água mole em que. pedra dura, né? Não, Pedra dura, e olha tanto como bate. a gente teve oportunidade, parecia que ele queria se iludir propositalmente, né? Pode parecer. Ele É podia porque ter ele era ingênuo, né? Ele veio com essa, vamos dizer assim, com essa venda uma Era nos uma olhos. Porque ingenuidade. a gente, eu A conheço princípio gente, a princípio ele era correto, né? ele era correto. Então E ele não veio com a acreditava na mulher e malícia. acreditava no irmão. Ele não veio com os olhos de malícia, É. que a maioria das pessoas vem, Você vê que né? ele nem ele Ele dizia, tinha uma Esse cara é venda tão. que minimizava tudo isso. Não, não é possível. Passava pela cabeça dele, mas ele falava: não, não é possível, Era uma não. coisa tão absurda, né? Que É, ele... exato. Porque não, ele não e naquela tinha essa. época, né, era ainda mais complicado, Ainda mais naquela época. era uma coisa mais complicada. Mas Que me parece existia, só que era escondido, né? Diga-se de É, passagem. Nunca deixou de ser que assim. a Valéria hoje está tramontina. Mas é verdade. Fala assim, isso é coisa de hoje. É nada, desde que o mundo é assim, gente. Não, claro que porque é. Né? Só que antigamente a gente não via, não sabia. isso aí. Ficava Mas depois escondido. achei assim, um pouco de pudor, assim, e os outros não sabiam, eram hipócritas, né? Faziam escondido para ninguém É, saber, ninguém julgar, né?
Observa, então, olha só, mais uma oportunidade, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu, olha se essa palavra, exigiu, combina com a personalidade da Rosalinda. Para mim, combina. Exigiu, estava cansada já. Olha, sabe uma coisa? Contrata uma pessoa para te ajudar, porque, né? Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos seus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam. Olha, os filhinhos já deviam ter uns 9, 8 anos. Já, vamos ver, né? Mais assídua. Anuí satisfeito. Quer dizer, tudo que ela sugeria, ele aceitava. Não tinha como também ela querer abrir o jogo ali e dizer, olha, eu não estou feliz, não sei o quê. Porque Ah, tudo tinha. aceitava. Tinha, sim. Tinha. Tá vendo? A Valéria já está. Tinha. Eu sou Não, da verdade, eu sou da verdade. Eu acho que talvez a fosse gente Sempre tem tem, difícil, sempre né? Talvez tem. fosse difícil, mas não difícil, impossível, né? mas não é Mas ela deveria, né? impossível. Ela É. deveria. Ela Deveria, deveria. né? Claro. Daí eu Até concordo. em consideração ao tempo que ela viveu bem com ele, né? Ela tinha que reconhecer os valores dele, né? E tudo para não. Mas ela também não queria perder a mordomia, ela queria as duas coisas, né? Olha, as duas hoje eu Não, mas a gente Mas é não sabe. verdade. É, Porque quando você não, você deixa de gostar, deixa de ter uma relação positiva, benéfica para você, né? Você chega para a pessoa e fala, olha, eu não estou satisfeita, eu estou triste, estou assim, tá, vamos resolver isso? Dá para resolver de um jeito assim? Não, não dá, então vamos nos separar. Eu sei que antigamente era complicado, né? Mas era bem melhor ela ter se separado, ter feito o que fizeram, né? não feito o que fizeram. Porque assim, é É. igual, eu comparo igual esse pessoal que é mulher de jogar. Estou botando jogador de futebol, esses que ganham muito bem. Elas sabem a vida que eles levam, mas elas não querem perder a mordomia, não quer perder o status, então vai Isso. levando. Ou Fazem então chega, faz escondidas. logo um É. filho, e aí tem o INSS garantido. Observei, então, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mas assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Tudo ele ainda defendia ela, ele compreendia, entendeu? E ela, querendo a turma de naquela situação, e sem, não sei, né? Porque ela aí, tudo ele aceitava, né? uhum. Até depois vocês vão ver muito mais coisa. Contudo, Mas o Vicente, ele veio com uma índole, com uma tendência altamente benevolente, é, bondoso. na Ele não benevolência, entendia nas entrelinhas. Cabia a ela, como a Valéria disse há pouco, e você também, mas a Valéria, cabia a ela expor qualquer A insatisfação dela, né? favorecimento a ela, qualquer coisa que ela estivesse sentindo. Mas, materialmente falando, a situação deles, enquanto casal, era altamente confortável. Viviam realmente no bem bom. E o Vicente, a meu ver, ele veio nessa encarnação com uma índole bastante benevolente, bondoso, de coração puro. Ele não conseguia enxergar algo que não fosse um bem-estar geral na família. Bom, né? até aí eu vi assim. Pois é, mas aí também ela dava demonstração às vezes, raramente, mas ela não dava falando, ela dava em atitudes, né? Quer dizer, ela não era clara, né? No que ela queria, no que ela sentia. Isso aí ela teve um grande erro mesmo, né? Quer dizer, ainda colaborou para que a coisa ainda ficasse mais grave nessa situação. Contudo, Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório. Olha só,
foi drástica aí. Não ia mais no laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroados de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferi o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. O que é? Eu me vi logo em São Lourenço aqui, estação de repouso. Eu pensei a mesma coisa. Também. Quer dizer, como é que você pode imaginar a sua mulher ir com seu irmão ao cinema, estação de repouso, viajar, né? Até existem pessoas que fazem isso, mas não tem relação nenhuma um com o outro. É, Agora, uma coisa insistente assim, né? Aí É. já é é diferente, completamente né? diferente, né? O marido que chega, o irmão que chegava lá todo dia, quer dizer, por que o dito cujo não arranjou uma namorada, né? Toda noite estava lá. É, Também estava demais, né? Não desconfiar é. disso, galera. Aí não dá, não. E Ainda ele, com sai para ver, certeza, sai para também, viajar. ele não queria ir para o embate, alguma coisa não deixava Não, ele ir eu para o não queria. embate, Ele né? também Porque ensina ele os não, homens a não era zelar a família, tolo, os filhos, ele é. só tinha essa, como a Teresa falou, ele veio com uma personalidade resiliente, né? Ele era Mas o muito próprio André, lá do resiliente. início, já naquele perfil psicológico que fez dele, ele É, falou que ele era uma pessoa assim. é. E ele não queria, ele via, mas não conseguia conceber que aquilo fosse possível. Aquela mulher maravilhosa que ele Não, tinha mas tem, casado, que tinha tem feito casos assim juras mesmo. e Que a tal, mulher faz fosse. tanta coisa e o marido não percebe. Isso tem sim. É, exato, Ele, acontece. ele via nela uma mulher perfeita, né? Via Para os perfeição, é. filhos, né? Uma companheira e mãe. Isso me Entristecia bastante. fala, Valéria, vai lá. Mas eu não poderia Ué, desconfiar da mas aonde conduta está isso? lá em cima. Tá. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e vaidoso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão, bastante amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Quer dizer, olha também a situação dela. Ela dando demonstração de atitude assim, e ele aceitando e ainda se dedicando mais ao trabalho para poder substituir aquela falta, né, que essa relação familiar Ele tem. provavelmente não tinha coragem de perguntar a ela, e ela não tinha a, vamos dizer assim, a coragem, né, a lealdade Ele, eu de acho que era meio. dizer-lhe, né? Ela Eu não acho que tinha a lealdade de dizer-lhe, porque ele era um homem bom para ela. Ele nunca fez mal a ela. Ele era um homem bom. O mínimo que ela devia fazer era dizer a ele. é, Não precisava dizer que Claro. estava apaixonada pelo irmão, mas precisava dizer que não estava mais apaixonada por ele e que por isso não queria mais ficar casada. simples assim, isso. Simples Mas aí, assim, é. É. Mas lá nos anos 40, será que era tão simples assim? Mas não era não. olha, não era simples, mas era muito menos simples ela fazer o que fez, junto Ah, Era com muito mais certeza. corajosa, é. muito mais Aí não tem corajosa ela fazer o desculpa. que fez, Aí foi uma É escolha, verdade. né? Aí foi uma escolha, né? Foi A péssima escolha. uma péssima escolha, né? mas ela escolheu justamente E que porque ela sabia que se ela pedisse o divórcio, ia ser um escândalo, porque ele Não era um tinha divórcio na época. filho, né? é, Eu não acho que é porque tinha. assim, ela queria a juventude, é coisa do cunhado, mas também queria a boa vida que o marido proporcionava, ela queria tudo. Ah, vai não, também não, acho que não. Será? Eu acho que volta um pouquinho aquela questão da materialidade e da espiritualidade, né? Então, Sim, sim, Ela foi dando valor à É. parte material, né? Ela não pensou nos filhos, no casamento, nada. Ela só é.
Fez a coisa que parecia melhor. A Para felicidade ela. dela é é o Eleutério, pronto, acabou. O resto se a gente resolve mais tarde, né? Antes do Eleutério aparecer, ela vivia como um avestruz de cabeça enterrada, É, ali no mundo que ela tinha, dando muito valor às posses que eles tinham, à materialidade, né? Assim vista, né? Os valores materiais, ajudava o marido, ele passivo demais, e pacifista, e benevolente. Para ele estava tudo às mil maravilhas, mas quando o Eleutério aparece, ela muda porque ela vê um outro lado de vida que o Eleutério mostrou a ela, que não era só laboratório e criança e casa. Simples assim, agora eu repito a maneira. as Isso Tramontina aí. resolve rápido. Se ela fosse a júri, era 20 anos de cadeia. É mesmo? Ah, É. sim. Ele também, né? É, os No dois. Porque ele é o mínimo, mentor intelectual do crime. foi premeditado. Mas ela que botou coisinha no nariz dele. Vamos lá. É, os dois, Teve mas coragem. é. Teve coragem. Então vamos lá. E ele continuou tentando iludir, né? Com o trabalho. Não era nem se iludir, era iludir toda a situação, né? A família dele ali, a mulher, os filhos, e o trabalho dele, estava tudo mais aparentemente organizado e sustentável, né? Estava tudo ali legal. Assim corriam as coisas quando singular transformação. Gente, eu não posso ler, tem que alguém ler para mim. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência, compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e, até hoje, guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Como é que eles foram frios, né? Uhum. É. Logo Olhar ansioso para ver se morria mesmo, né? Morria, né? É. Se morria mesmo. Frios, né? Eles estavam querendo. Oh, Jesus. Gente, Ai, ai. é um irmão e uma mulher que já foi amada por ele, que ela amou também, fazer uma coisa dessa, mas coisas, né? É valorizar mais a parte material mesmo do que a espiritual, do que os compromissos. As paixões, né? As paixões, né? As É. paixões. Então, vamos lá. Nesta altura, Vicente fez longa pausa, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Olha o André, fala. Como são idênticas as nossas histórias, exclamou André, impressionado. Como são idênticas Não nossas protestou histórias. Vicente, a sorrir e continuou. Isso é que não. Sei que não. Protestou Vicente a sorrir e continuou. Vocês vão ver que o Vicente, até a última página desse capítulo, ele foi a mesma bondade, a mesma compreensão, ele não se modificou, E né? o texto usa o passado quando ele fala da É. situação agora, como se ele já tivesse superado e aparentemente superou pelo que ele diz, né? No Sim, final, é está superado, verdade. com certeza. Ele está de uma outra forma, você vê, a do André foi uma situação muito menos penosa e complicada e difícil e absurda, e
e ele já não aceitou. Mas elas são diferentes mesmo, não pode, eu não sei como. Então, vamos lá. Outra surpresa, quem vai ler? Aí, Denise, vamos lá. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Aí A agora, pobre, olha o Vicente sendo Vicente, olha lá. pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido. Você vê, até lá, a pobre A companheira pobre companheira não vacilou. não vacilou. Quer dizer, até aí, No Vicente, final, ele usa uma frase que para mim ficou gravada e nós vamos chegar lá daqui a pouco. vamos. Ele Se fosse o realmente André, pensou dizia nisso. assassina. Não, Se ele fosse o perguntou, ele Diógenes, perguntou sobre a é, justiça, ele é, perguntou sobre a é. justiça. Olha, eu tenho cuidado em fazer os slides, em deixar espaço e tudo. Não sei o que aconteceu isso, não. Vamos lá, quem pode ler o princípio lá? Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Por que ele fala aparentemente? Vivem aparentemente felizes. Porque não tem noção do que é correto e do que não é, né? Um dia vão saber. Mas É. eu acho que de lá de onde ele estava, ele tinha essa possibilidade de ver que aquela relação era aparentemente feliz, né? Talvez isso, né? Concordo com É, a Glória, mas concordo com a É, Glória. mas talvez o aparente tem os seja dois pela, lados, o pela lado do ignorância que Alberto, eles têm do que é a é, felicidade. A isso. E felicidade material, também, ela acaba rápido, né? Eu acho que uma frase Também. que ele fala depois para o André, talvez até esclareça um pouco disso aí. é, Primeiro, eu acho que cabe, para mim, cabe as duas respostas, a do Alberto e da Glória. É a visão de um no lado espiritual e a visão deles que ainda se encontram no plano espiritual, porque eles não têm noção, como o Alberto falou, eles não têm noção. vamos ver se lá no final alguma coisa que o Vicente fala e dê para a gente até ver um pouco mais disso aí. Mas é justiça, pegou o André aturdido. André, esclareceu Vicente serenamente. Olha aí. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem, tanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Primorosa essa frase. Primorosa, é. Primorosa. É, Porque a justiça, essa justiça que a gente fala, né? E a justiça, né? Essa justiça é a vingança, né? É a justiceira. Essa justiça rápida é a vingança. É Não é a vingança. justiça propriamente, a justiça Mas verdadeira, a que o né? André estava falando era divina, não era? Ou era a justiça dos homens? Eu O acho que que vai a- acontecer a- com ele? eu acho que ele estava falando, não sei, eu acho que ele estava falando da justiça divina. Porque a Divina. justiça dos homens, ela se engana também, né? Às vezes você nem é pego pela justiça dos E ela homens. não. E ela Eles não foram não, pegos pela e justiça dos eles não homens. podiam pegá-lo. Ninguém Pois é, descobriu, ninguém sabia. estava falando da justiça divina, né? Tá falando da justiça divina. Tudo E vem Porque a depois, ser. lá ninguém sabia.
Não, e não ia saber, né? Porque foi aquele crime perfeito, né? Primeiro a semente, depois os Entre frutos, aí o aspas, né? espetáculo. É, eles estão É, semeando, espera que eles estão semeando. é, A é colheita porque não, não é isso? é isso, a semente, né? A gente vai semeando, mas a colheita dessa semeadura é obrigatória. É Se foi obrigatório. boa, maravilha. Se não foi, tá ferrado. Não tem jeito. Agora, como ela vem? Ela vem logo, imediatamente? Não. Deus é tão misericordioso que ele aguarda o tempo da gente, né? Para que a gente possa A ter gente condições de tirar as lições daquilo, e aí é que ele envia. mas eles sabem também, né, que a justiça divina ela é universal, ela é imutável, quer dizer, ela vai estar sempre presente a qualquer momento. Quando eles virem que eles já podem receber aquela, mas é uma justiça didática, né? Ele espera Sim, é que a isso pessoa esteja exatamente. pronta para compreender aquilo e aproveitar de forma correta. Né? Porque senão vai ser justiceira, a justiça divina, e não é. O olho por olho, dente por dente, a lei de Italião já era, né? Agora não, agora é uma coisa didática, uma coisa que realmente vai atender a necessidade do criminoso, do quem se equivocou, não é? Mas isso também é muito bom que o André o Vicente fala. Não falemos mais nisso, André. Aproxima-se a hora da instrução. Nós vamos lá nos instruir para sermos cartas vivas do Cristo, né? Eles estavam indo lá para isso, né? Receber a Não. instrução para serem cartas vivas do Cristo. Que agora, aqui, ó, atendamos agora às nossas necessidades essenciais. Quais eram? As necessidades essenciais do André e do Vicente naquele momento. Aprendizado, trabalho. Perdoar, não é? Não é? Era perdoar. Eles tinham que atender e ver a árvore para produzir, não reclama as folhas mortas. Ela faz o trabalho dela, ela Independente. segue no processo. Ela vai florescer novamente, ela vai frutificar, novas folhas virão para elas, né, nascerem as flores, nascerem o fruto. Ela continua com aquele processo dela, apesar dos acontecimentos. As folhas mortas morreram e ela agora continua, não vai parar e ficar em cima daquelas folhas mortas sem deixar de realizar a tarefa dela na, na No serviço, né, que deve realizar ela, em né? prol do semelhante, né? O serviço dela é. Então, é isso que ele queria falar, né? Para nós, atualmente, meu amigo, o mal simples é resultado da ignorância, nada mais. Essa frase também é um espetáculo. Essa daí Muito boa, né? é para levar para casa, né? Botar na geladeira. Essa realmente é para Muito ficar boa. gravado na memória de nós todos. Ah, bom. É, é ignorância e Ignorância nada de mais. quê? O que eles ignoravam? As leis de Deus. As leis de Deus É. e quem eles são, né? Nós E ainda ignoramos, pelo menos nessa encarnação, até o dia de hoje ainda não matei ninguém. Não, Mas aí, não é? Estou aprendendo. sabe-se lá, né? Sabe-se lá, Deus permita, né? Que Com não, eu não, que certeza. Deus me livre, prefiro morrer do que matar. Olha, Que eu se sei nós que olhássemos as pessoas com esse olhar que Jesus falou, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. é, Ignorância, né? Jesus falou isso também, olha, quantos anos, né? Justamente isso é que o Vicente, mas ele fala com compreensão mesmo. Vai ser difícil, André, como seria para nós, talvez, compreendermos isso, é ignorância. Quer dizer, eles vão aprender e não vão mais, eles vão chegar, né, a se tornarem pessoas boas, honestas,
corretas, etc, etc. Quer dizer, então, isso daí é esses esquecimentos que nós temos, muitas vezes, quase sempre, que nós somos espíritos imortais e que estamos a todo momento semeando para daqui, ou colhendo ou semeando, não é? Nós estamos colhendo o que plantamos. Aí a gente já pode ter uma ideia do que é o nosso passado, né? E, e pensamos na nossa colheita futura. Mas olhar o outro como se fossem ignorantes e tratá-los assim é muito ainda complicado, não é? Mas é o que Mas a gente. se nós acreditamos que o Hã? mal vem pela ignorância, é mais fácil perdoar. Ah, é. Ah, sim, é. E Não é porque verdade. perdoar também, né, é uma coisa boa para nós, É Ah, sair 2 toneladas né? das nossas costas. Perdoar é bom para gente. Perdoar não vai impedir que a pessoa que cometeu algum delito, alguma coisa contra nós ou contra outrem, vá ficar bem, vai ficar livre de Livre qualquer, das consequências, né? das Não consequências, mas nós vamos tirar esse peso das nossas tem isso. costas, vamos poder caminhar livres, né? Não algemados a essa situação que tenta nos reprimir, que tenta nos paralisar a caminhada. Porque é isso que a pessoa que não perdoa acontece isso. Você fica preso, você fica algemado àquela outra pessoa, fica refém de uma pessoa que lhe fez o mal, né? Ela que fica Porque presa. você não admite que aquela pessoa possa ter feito mal a você. A gente não sabe o passado, né? E também não é nenhum mal. A gente sabe que a gente não nasceu para fazer mal algum a ninguém. Por O mal mais que o é. outro tenha, de Deus, é. por mais que o outro tenha me prejudicado, por mais que eu tenha prejudicado alguém, que tenha feito mal a alguém, aquela pessoa que sofreu o meu mal não vem destinada a me fazer mal, a me matar, a me destruir, enfim, essas coisas todas que a gente vê por aí. Então, a gente tem que ter essa convicção de entender que a gente é espírito imortal e que se hoje a gente está recebendo algum, algum mal, a força, né, de pessoas ignorantes, que trazem o mal pela ignorância, né, e tentam depositar na sua vida, tentando destruir você e tal, você não deve aceitar isso na sua vida, né? Porque você não quer participar disso. Você sabe que você é um espírito imortal que está aqui, que tem a tua destinação é vencer, ser feliz, né? É buscar servir, Contribuir para a servir, felicidade do mundo. contribuir para a felicidade de todos. E então você vai diminuindo o teu orgulho, né? Porque a gente não aceita pelo orgulho. E como que é que essa pessoa acha que pode fazer isso comigo? Quem ela pensa que é, né? Aí tem gente que dá carteirada, que isso, que aquilo e tal. É. Não é por aí. Então claro que você não pode ter com aquela pessoa uma amizade, uma aproximação, um bem-querer, como você tem com as outras que te tratam bem, porque você não confia naquela pessoa, porque aquela pessoa é capaz de fazer mal a você, mas você não deve fazer mal a ninguém, nem a essa pessoa que lhe faz mal. Você deve orar por ela. Esse é o amar os inimigos, né, que Jesus falou. Tá Não era vendo? você se Ama ele agarrar com como é. eles, sair, fazer coisas com eles, porque não é possível, não é possível, porque Você vai é ter água e óleo, né? Por enquanto, porque a gente sabe que todo mundo vai ser água serena, né? Mas é possível que você não odeie, que você não faça mal, que você não cultive, não inspire o mal para eles. E aí você se liberta daquilo, perdoa e segue em frente. Agora, eu gostaria de saber o que vocês acham que pode se contrapor à ignorância. O que vai acabar com a ignorância, vai diminuir aos poucos O conhecimento. o conhecimento, exatamente. Essa é a Conhecimento aplicado. É, É conhecimento aplicado. aplicado. conhecereis a Exatamente. verdade e a verdade vos libertará da ignorância. E é o que nós devemos fazer também É. para procurar libertar o outro.
dessa ignorância, né? Com as nossas atitudes, sendo cartas vivas, não é? Mostrando o nosso modo de agir. Quer dizer, nós nem podemos nem pensar em ser carta viva por enquanto, eu pelo menos não penso. Eu penso ser a ser, mas agora, mas você É, pensa em ter uma atitude, o melhor que você possa ter, você, né, pretende fazer isso, faz, né? Mas agora eu tinha vontade que a gente pudesse tirar desse texto, mas agora não, porque não vai ser fácil. Essas frases do Vicente, né? Que são frases realmente que a gente devia guardar e estar sempre ali pontuando, refletindo sobre elas, não é? Que são muito boas e ele realmente vive isso que ele estava dizendo para o André. Enquanto o André não aprendeu ela nessa estava ainda com tanta dificuldade, né, de se desapegar do passado, né? ele vendo agora esse desprendimento tão natural, tão espontâneo, né? Tão verdadeiro, mas é muito difícil também. O Vicente foi, né? Sim. Porque o André É, ele mas tinha muita dificuldade em se auto-perdoar, tá? Porque a questão do André era diferente do Vicente, né? É só ver como foi a vida do André. Então, Eu ele sei, tinha mas eu não muita sei se ele se dificuldade no auto-perdoava. auto-perdão, por isso que Ele ele se achava ficava vítima. preso a tudo isso. Quer dizer, a gente fala muito do perdão, mas a gente tem que, né, trabalhar muito isso dentro, né, de si. E foi o que Vicente realmente conseguiu. Ele trabalhou essa questão do perdoar, porque ele não precisava né, o auto-perdão com ele, porque ele ali, vamos dizer assim, ele foi, né, a vítima, aparentemente, né? Mas ele teve as responsabilidades dele, e aí depois ele deve ter concluído, por isso que ele falou, né, da Rosalinda assim, né, que ela se deixou levar por essa A questão, pobre porque ele companhia. primeiro se auto-perdoou, né, da maneira como ele se conduziu, porque, né, já que estamos falando de relacionamento, sempre tem um lado e o outro. E depois o caso, né? E perdoou a ela e ao irmão. E o caso do André Luiz é diferente, porque quem, né, durante a vida criou, né, várias situações foi o próprio André. A mulher sempre, a esposa dele, sempre lhe foi fiel, cuidando dos filhos e tudo mais. E ele não, ele teve uma vida desvirtuosa. Aí ele tinha a dificuldade dele aqui, né? Ao meu ver aqui, ele ainda está muito apegado porque ele não consegue ainda se auto-perdoar. Essa é a maior dificuldade dele. Ele É não isso que consegue eu. se autoavaliar, ô Miriam, porque É, exatamente isso, né? ele acha que não precisa de perdão, não. Quem precisa de perdão é ela que errou, que casou com outro, que tinha um retado, Uhum, não sei o quê, é. não sei o quê. Uhum. Ele precisa, então, realmente se conhecer para poder, então, saber, porque ele se auto-perdoar ali, eu não acho que ele estava. Por isso que essa questão assim, né, é a ignorância, esse conhecimento, lógico, esse conhecimento externo, ele, claro que ele contribui muito, né, com a gente esse despertar, mas o maior conhecimento é o conhecimento realmente de si mesmo, porque se nessa história aí, outras tantas, a gente desde do início pudesse realmente, eu acho que isso, né, vai acontecer, né, um dia a gente saber realmente quem realmente eu sou, né? Eu estou desde criança, né? O que eu estou fazendo aqui? Os valores e tudo mais seriam diferentes. Histórias, né, como estas e outras tantas, e que ainda estão acontecendo hoje em dia, com certeza isso é, acabaria. Que vai acabar, isso vai acontecer, né? Um dia a gente está caminhando para isso. Então, essa é essa é, grande questão, esse conhecimento, né, Deixa que eu nos só perguntar uma agrega, que coisa. nos eu traz, acho né? ainda que vai além disso. Eu Sim. acho que o autoconhecimento, só ele, você Não, pode, sozinho não, essa. você pode Aham. até identificar que você é egoísta, que você é Uhum. isso, que você é aquilo e É, tal, não sei o que, faz é. boas coisas, más coisas, e gostar de ser assim, Sim. É. entendeu? Porque tem muita gente que se conhece e acha que é o Ah, máximo. é. Então, É. entendeu? O autoconhecimento
por si só, Sozinho ele é um não muda. conjunto, né? O que muda é esse sentido, esse sentimento de amorosidade, né? Que foi o que eu acho que Isso. Jesus trouxe, né? Uhum. Jesus, Porque quando tem gente que fala assim, eu sou assim, já sabem que eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim, Não, né? né? Aí, pois é. é, Aí ela não quer se Tem gente, modificar, não quer se enxergar, né? exatamente, É. que, sabe que não é muito certo, mas que se dane o mundo. Não, tem que Aham. mudar. porque gosta ainda de ser assim, né? A gente É. É, mesmo ainda gosta Uhum. de ser como a gente é, por isso que a gente ainda se equivoca, por isso que ainda a gente faz coisas que a gente já poderia não fazer mais pelo Exatamente. conhecimento que a gente tem, por tudo que a gente já sabe, Aí né? você Mas a passa gente se pela esquece, né? espiral, pela espiral. Exatamente, Isso. exatamente. E aí a gente vai e desenvolvendo sentimentos bons, né? Que foi isso que Jesus veio trazer, né? Uhum. Como a Jane falou, ele veio acabar com a lei de Italião, mas a lei de Italião acabou? Não, não, Uhum. não é? Ela não acabou por quê? Porque ainda existem espíritos, né? Muitos espíritos que ainda é, se sentem bem tendo essas atitudes, né? Eles ainda têm prazer. É Uhum. como um médico que conhece o organismo físico, os males do vício da bebida, os males do vício do cigarro, de outras drogas, mas ele fuma, ele bebe, ele usa droga. Ele sabe mais que ele, ninguém sabe. Ele sabe tudo isso, como isso funciona no organismo, mas mesmo assim ele não deixa de usar. Então, por quê? Uhum. Porque ele ainda se compraz com aquilo. Então, ele sabe, ele conhece, mas ainda faz. Então, é preciso algo mais, né? É. Preciso algo mais. É preciso uma vontade de realmente se apagar para o mundo, para deixar que as leis de Deus que estão escritas dentro de nós falem mais alto do que tudo, né? Eu acho que esse é o caminho. Esse é Claro o que nós processo de devemos nos autoconhecer, Isso. temos que fazer isso, isso é o Buscar. processo, né? Temos que buscar isso, É. mas temos que conjuntamente ir trabalhando e servindo e renunciando às coisas que ainda nos dão prazer, mas que fazem mal ao mundo, né? Então, isso tudo é com esse processo que a Jane trouxe tão bem aí com essa espiral, porque é É. exatamente assim, a gente parece que a gente aprendeu, mas vira e mexe aquilo, volta na nossa vida Uhum. e desaba com a gente, né? Aí a gente, por orgulho, eu já aprendi essa lição. Não, não aprendemos Não ainda, aprendeu, né? porque aí vem outra É, coisa na frente que te mostra que não. é, Aqui, o Mateus já escreveu o seguinte: olha, a gente se reconhecer necessitado de perdão também ajuda nesse processo de perdoar o outro, com certeza. Verdade. Porque, né, a gente né, a gente se olhando, Saber, se conhecendo melhor, a gente pode realmente, né? Pode não, com certeza vai, né, ajudar muito mais nesse processo de perdoar o outro. Por isso que é. começa ali. A gente precisa se perdoar também, Aí, né? é o que ele A gente colocou. mas aqui ele coloca a gente se reconhecer necessitado de perdão, quer dizer, Perdão. necessitado de perdão dos outros, né? Foi Dos isso que outros, eu estou assim. entendendo. A Aham. gente, a gente Uhum. também tem que aprender a se olhar e ver que nós somos aquilo que podemos ser, né? A gente às vezes quer ser alguém ou como alguém, né? Como eu querer ser igual Jesus, né? Quero ser igual a Jesus. Mas se eu for ver a vida de Jesus, se eu for verificar quando ele veio ao mundo, aquela única vez e reuniu aqueles principais 12, para não falar dos outros, né? Como cada um era? Todos eles eram repletos de defeitos, de dificuldades, de problemas, né, de desafios. E ele conseguiu colaborar com todos lá na tranquilidade dele, mas ele ia dando as dicas, ia falando, ia aquietando o coração, ia fortalecendo o outro. E assim ele foi ajudando, ele sabia como era cada um deles, né? Ele sabia. Uhum.
mas ele não dispensou ninguém, porque ele via em cada um deles um potencial de luz que ia desabrochar, que ia iluminar toda a humanidade. E nós devemos isso a eles também, que deram continuidade ao trabalho, né, de Jesus, né? Com todas as dificuldades deles, eles, é, vamos dizer assim, na humanidade de cada um, eles nos trouxeram lições valiosas, né? Então, Jesus ainda está distante para a gente, muito distante. Mas um dia seremos, né? Ele já Ah, não é não. mais o Jesus que veio à Terra, ele já está no outro patamar. Então, a gente vai acreditando que a gente pode, vai se amando com os defeitos, com as dificuldades que a gente tem, porque todos nós temos dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade para aprender a matemática e aprende muito bem a geografia ou a história, né? Mas todos nós temos. São os desafios que a gente vem ter que passar e superar. E esse aprendizado de dor, de sofrimento, muitas vezes, é que faz com que a gente avance, né? Quando a gente aprende bem essa lição. Que isso tudo é Uhum. lição para a gente todo dia. Então, é, não eu acho que a gente não tem que se preocupar com o perdão dos outros, a gente tem que se Não, com a preocupar gente. conosco, com Com a certeza. gente. Por isso que o Isso. autoconhecimento é tão importante, nesse Uhum, sentido, de fazer com que sim. você enxergue que você tenha, você tem aquele desafio a vencer ou aquela dificuldade, que as duas coisas para mim são a mesma coisa. E você encara que tem e busca fazer o teu melhor, né? E vai ser essa espiral. Um dia tu vai conseguir, uma semana depois tu não consegue, mas aí passa um mês, vem outro teste, você supera, e assim a gente vai ganhando força, né? A gente vai se vencendo e vai se amando com os defeitos que tem, porque faz parte, todos nós temos, né? E todos nós vamos vencer, porque nós nascemos para isso, para nos vencer, né? Para, através do serviço que a vida nos oportuniza, a gente se descobrir, né? Com essa capacidade que a gente tem de amar e de superar tudo, né? Todos eles aí do livro, vão nos traduzir isso, né? É, Uns mais rapidamente, outros menos sim. rapidamente, né, Jane? Isso. Se deixar, a gente quase não fala, né, Jane? Mas nós estamos chegando no nosso horário. Eu queria, se cada um pudesse pensar e dizer o que aprendeu hoje com esse caso Vicente. O que achou mais importante é, assim, realmente para ser colocado no seu dia a dia, na sua vida, no seu caminhar, como assim, uma proposta de melhoria, de crescimento. Quem gostaria só para terminar mesmo o estudo? Bom, eu acho que, assim, o que ficou claro ali, tudo que aconteceu foi a falta de diálogo entre os dois, né? E que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que, não é querer modificar o outro, não, quem tem que se modificar somos nós, mas a gente tem que ter diálogo, que o outro não adivinha o que está passando na sua cabeça, É. né? Então, isso aí hoje mostrou como é importante isso aí, porque, de repente, se eles tivessem conversado, não teria chegado aonde chegou. Bom, eles teriam até ficado juntos, né? De Separados, repente, sim, é. né? Pois é. Olha, eu penso, para mim, no meu modo de ver, que o que me marcou mais nesse capítulo, uma das coisas que marcou muito, é a total falta de espiritualidade na vida dessa mulher e do cunhado. A materialidade, o valor material, foi ao ápice, Uhum. e zero de espiritualidade. Também. Né? Sim. O que mais, gente? E a nossa ignorância que é enorme, né? Até hoje é enorme.
ainda. Uma coisa interessante é que quando a gente fala da lei de Talião, a gente pensa numa barbárie. Só que quando a lei de Talião ela aparece para diminuir a barbárie, porque naquele momento, quando uma pessoa matava alguém da família da outra, a outra matava a família inteira do outro. Então a lei de Talião ela vem para diminuir a barbárie. Então você imagina a nossa ignorância, qual o tamanho dela? Verdade. O que me marcou mais foi exatamente essa coisa da ignorância, que o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Eu acho que é importante para a gente ter como lema para nós perseguirmos, né, em relação ao outro, e até a gente mesmo também. Se eu não entendi, se eu ainda faço isso, é por ignorância, né? E no outro também. O que mais? Só? Podemos encerrar, então? Sim? Quem gostaria de fazer a prece? Quer fazer, Valéria? Vamos vingar agora Eu dela. já falei tanto, Vingança. Eu vou ter que já voltar, falei tanto. mas vingança das boas. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, tu que viestes a esse mundo que ajudastes a criar, envolve-nos na tua paz, no teu amor, para que sintamos cada vez mais a luz do teu olhar, a mansidão do teu coração, a tranquilidade do teu andar, as tuas mãos amorosas sob nossos ombros, a nos direcionar para os caminhos e as escolhas mais acertadas para a nossa vida. Envolve-nos, Senhor, nós que ainda nos encontramos nas sombras. Embora já vejamos a luz que se faz à nossa frente, muita vez nos distanciamos dela, pela ignorância que ainda trazemos e os erros e equívocos ainda que estão tão enraizados em nós. Ajuda-nos a ter força, a ter esta vontade firme e amorosa para vencer a nós mesmos. Porque as dificuldades maiores e os maiores desafios estão dentro de nós. Se nos lembrarmos sempre disso, se estivermos sempre olhando para ti, enxergando os teus olhos sob os nossos, teremos aquele dinamismo, aquela energia, aquela força capaz de tudo vencer, para seguirmos trabalhando e servindo em teu nome, amparados pelo teu amor, pelo amor dos benfeitores espirituais que colocastes em nossa vida, como os irmãos, os amigos, os benfeitores espirituais. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos de reflexão, onde pudemos sorrir, onde pudemos colocar as nossas ideias, buscando sempre retirar desta doutrina bendita, que foi fundada sob os teus ensinos, para que nos sirvam de chão firme para a nossa escalada,
de engrandecimento espiritual enquanto estamos na Terra, para que no dia que tivermos de alçar voo para a verdadeira pátria, possamos levar conosco algo de bom que tenhamos construído, algo de bom que tenhamos deixado no coração daqueles que seguiram conosco, e a vontade firme de te seguir sempre. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós, que o teu amor se derrame sobre a humanidade e que compreendamos os nossos desafios para a aquisição dos valores tão necessários ao nosso crescimento moral. Que a paz envolva todos os irmãos deste grupo, a todos aqueles que se encontram em nosso grupo de oração, aqueles que se encontram nesse momento em nossos pensamentos, aqueles que por alguma razão não puderam vir, que recebam em seus lares, aonde quer que se encontrem, a luz da renovação, as vibrações que hoje recebemos por este trabalho, e que ele se fixe em nós, nos fortalecendo e nos engrandecendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Sábado que vem Graças a tem? Deus. Tem É, sábado que vem? sábado que vem não vai ter estudo, tá? Aí a gente volta na primeira semana de maio, Tá bom. Ok. tá ok? Obrigada. Mas Tá vamos bom. nos falando lá pelo grupo. Certo. Ok. Obrigada, Jane. Obrigada, Valéria. Obrigada, Obrigada a Jane, foi todos. Obrigada, Jane. ótimo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Mateus está Tchau. Obrigada, Vocês perguntando. também, gente. obrigada Deus. Bom pela domingo a Boa participação. todos. semana para todos vocês. Beijos a todos. Boa semana. Obrigada. Beijo, Mateus está beijo. perguntando se é feriado. Não. Não é feriado, não. Quando É que vai porque normalmente a gente tem feito, desde o ano passado, 3 reuniões de estudo por mês. Então, na semana que vem não vai ter. Tá Pode certo. ser que no mês que vem tenham as 4 reuniões, tá? Pode ser que tenha mês que tenha 4 e tenha mês que tenha 3. Tá bom? Tudo bem. Tá bom. Fazemos o melhor que a gente pode. Nem sempre é possível, né, fazer as 4, mas vamos caminhando assim, vamos refletindo, vamos pensando, vamos estudando, né? talvez Para até que a gente. também alguma coisa para colocar no dia É. quarto, Eu né? até tinha falado, a Alberto até já saiu, eu tinha conversado com ele, que ficou até da minha aula, ficou alguma coisinha por falar, né, que não foi falado. Eu disse que depois, até de repente, eu colocaria no grupo. Vamos ver se eu for capaz de fazer, eu até coloco. Tá. Mas é bom a gente tendo esses momentos de reflexão, de leitura, vamos aproveitando para ler os próximos, né? Que aí a gente já vai acumulando um maior conhecimento e fazendo os paralelos, as ligações, né? Com Isso os aí. temas. Tá Bom bom? feriado. Tá bom. Então, Tchau. Tchau, Para tchau. então tá. vocês Tchau. também, fiquem com Deus. Tchau, gente. Ok. Tchau. Beijo Obrigado. Beijo para grande para todos. Beijo para todos. todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Jane. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada, Joaninha. Vou Obrigada. desligar. Desliga.